Tudo bem, pessoal? Vou trabalhar com vocês aqui os principais tópicos do agrupamento. Então é muito importante prestar bastante atenção nessa aula. Vou começar comentando com vocês sobre as leis de Newton. Nós temos 3 leis de Newton. A primeira lei é a lei da inércia. A segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica. E a terceira lei é ação e reação. A primeira lei de Newton diz que se um corpo estiver parado, a tendência dele é continuar parado, a menos que alguma força coloque esse corpo em movimento. Uma força resultante. Ou se esse corpo já estiver se movendo em velocidade constante, movimento uniforme, sem aceleração, a tendência dele é continuar em movimento uniforme, velocidade constante, em linha reta. Tá? E a resultante das forças sobre esse corpo é zero. Esse corpo só vai mudar a sua situação de movimento se as forças resultantes atuando sobre o corpo forem diferentes de zero. Essa é a lei da inércia, a primeira lei de Newton. A segunda lei de Newton é essa que está aqui na tela para vocês. É a segunda lei de Newton, o princípio fundamental de dinâmica. Se a força resultante sobre um corpo for diferente de zero, haverá alteração no estado de movimento do corpo. Então haverá aceleração. Aí não será mais movimento uniforme, não terá mais velocidade constante, porque a força resultante vai gerar uma aceleração. E isso dá para ser calculado. Aqui nós temos a expressãozinha. Força resultante é igual à massa do corpo em quilogramas, vezes a aceleração que ele vai adquirir em metros por segundo ao quadrado. Força resultante, ou qualquer força, é medido em newtons. Então tá aqui, ó. O carinha está empurrando o carro, fazendo uma força, que é uma grandeza vetorial. Então ela tem que ser representada pelo módulo, que é a intensidade, está aqui, você calcula pela expressãozinha matemática, né? Calcula o valor numérico, a força igual a massa e a aceleração. Direção, que todo vetor tem que ter direção, então no caso aqui a direção é horizontal, e o sentido é representado pela setinha do vetor. No caso aqui é esse menino, essa mulher, quando eles estão empurrando esse carro aqui, né, fazer uma força sobre esse carro aqui, uma força resultante, de modo que, para se calcular o valor dessa força, é massa vezes aceleração, né, se calcula o módulo, valor numérico, a direção é horizontal, e o sentido aqui é da esquerda para a direita, representado pela setinha. Então, isso aqui é a segunda lei de Newton. A terceira lei é a lei da ação e reação. A terceira lei diz que para cada força de ação, existe uma força de reação de mesmo valor numérico, mesma intensidade, mesmo módulo, né, mesma direção, né, porém em sentidos contrários. Essa é a terceira lei de Newton. Eu vou dar ênfase aqui à segunda lei, porque a segunda lei traz a equação para que a gente possa fazer cálculos, para calcular a intensidade do vetor força, tá bom? Nós temos um exemplozinho aqui, ó. Nós temos uma caixa de 1 kg, né? E você consegue acelerar ela a 2 metros por segundo ao quadrado, fazendo uma força sobre essa caixa, uma força resultante, ela está se movendo a 2 metros por segundo ao quadrado. Então a força resultante será a massa em quilogramas vezes a aceleração. 1 kg vezes 2 para uma força de 2 newtons. Então você está exercendo uma força de 2 newtons sobre essa caixa. Bom, se você fizer uma força de 2 newtons sobre essa caixa de 2 kg, aumentou a massa aqui, você consegue acelerar ela apenas a 1 metro por segundo ao quadrado. Né? Se você tem uma caixa lá de meio quilograma, 0,5 kg de massa, e conseguir acelerar ela a 4 metros por segundo ao quadrado, 0,5 de massa vezes 4 de aceleração, você vai encontrar lá uma força de 2 newtons. Então você está fazendo uma força resultante sobre essa caixa de 2 newtons, fazendo essa caixa de meio quilograma acelerar a 4 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Você aumentar a massa da caixa aqui, né, para 4 kg, e fizer uma força de apenas 2 newtons, você vai conseguir acelerar ela apenas a 0,5 metros por segundo ao quadrado. Então existe uma relação entre força, massa e aceleração, segundo a lei de Newton. Lembrando que força é grandeza vetorial, a aceleração também é grandeza vetorial, massa é grandeza escalar. Se sobre uma caixa aqui, né, estiver horizontal, plano horizontal, você fizer uma força F1 e F2, também horizontais, ou seja, mesma direção horizontal, e mesmo sentido da esquerda para a direita, a força resultante será a somatória dessas duas forças aqui. Então será F1 mais F2. Se essa caixa horizontal aqui, no plano horizontal, você tem uma força F1, é direção horizontal, sentido da esquerda para a direita, né? E sobre essa caixa você também fizer uma força aqui horizontal, porém da direita para a esquerda, nós temos aqui a força resultante entre duas forçazinhas aqui, atuando na mesma direção, porém em sentidos contrários. Nesse caso você vai subtrair. Então a força resultante será F1 menos F2, desde que F1 seja maior que F2. Tá? Agora se você fizer uma força F1 vertical aqui, outra força F2 horizontal, então não tem a mesma direção, né? E nem o mesmo sentido. De modo que aqui forma ângulo de 90 graus, ou seja, seja perpendicular. Então para se calcular a força resultante, você terá que utilizar o teorema de Pitágoras para calcular essa força resultante. Essa caixazinha iria para o meio aqui. Pessoal, tração também é um tipo de força. Então, tração é medida em newtons, força é medida em newtons. Então, força é igual a massa vezes a aceleração. Tração é a força que é exercida em cordas e cabos. Então, esse cabo de guerra aqui, a força exercida nesse cabo de guerra aqui é uma força de tração. Para representar esse cabo de guerra, nós temos aqui o carinha vermelho, né? Está puxando uma força com intensidade ou módulo de 100 newtons. Direção é horizontal e o sentido é da esquerda para a direita, né? Esse carinha de azul aqui está fazendo uma força de tração sobre a corda, né? Essa força tem intensidade, um módulo de 50 newtons, né? Direção também é horizontal, só que o sentido é contrário, né? É da direita para a esquerda. Então essas duas forças aqui são representadas por esse vetor. Uma de 100 newtons de intensidade para a direita e uma de 50 newtons para a esquerda. A gente vai ter uma força resultante atuando sobre esse carrinho, né? Essa força resultante será a força F1, vamos chamar aqui de 100 newtons, menos F2, que é 50 newtons. F1 menos F2 vai dar 100, menos 50 vai dar 50 newtons. Então a força resultante sobre esse carrinho aqui, ela tem um módulo de 50 newtons. Direção é horizontal e o sentido é da esquerda para a direita. Então quem ganhou o cabo de guerra aqui é o carinha de vermelho. Então a força resultante aqui é de 50 newtons, ok? Se eu tivesse a massa do carrinho, eu colocaria o valor da massa aqui,
E eu, tendo a resultante das forças aqui, F1 menos F2, 50 newtons, eu teria 50 newtons de resultante, a massa do carrinho, e eu conseguiria calcular a aceleração utilizando cálculos de matemática. Tá bom? Então a força resultante que quem ganhou foi o carinha de vermelho. Força resultante é a somatória vetorial das forças que estão agindo sobre o corpo. Então são duas forças agindo no meio do corpo aqui, elas têm a mesma direção, porém sentidos contrários. Então você subtrai. Então 100 menos 50 deu 50 newtons de força resultante. A tração aqui resultante é de 50 newtons. Pessoal, força-peso. O peso de um corpo é igual ao módulo da força gravitacional que age sobre o corpo. Então, peso também é uma força, também é medida em newtons. É uma grandeza vetorial. Né? Massa é escalar e gravidade é um tipo de aceleração, também é vetorial. G é o módulo da aceleração da gravidade que atua sobre o corpo. No caso da Terra, essa gravidade aqui é 9,8 metros por segundo ao quadrado de aceleração de gravidade. A gente arredonda para 10 metros por segundo ao quadrado para facilitar nos cálculos. A massa é em quilogramas e o peso é sempre em newtons. Peso sempre aponta para o centro do planeta. Então tem aqui um corpozinho, tem uma força atuando nesse corpozinho aqui, a força peso. Ela, no caso aqui, é vertical, sentido de cima para baixo. Né? A reação da força peso aqui está na Terra, né? No caso aqui é vertical, está apontando de baixo para cima. Ação e reação não se anulam, porque sempre atuam em corpos separados. Tem uma força peso aqui nesse corpozinho azul, e uma força peso aqui na Terra. Então, não se anulam. Tá? Então, força peso não é... A força, ação e reação não se anulam, porque atuam em corpos separados. Mas como que eu faço para calcular o peso desse corpo aqui? Eu pego a massa do corpo e multiplico pela ação da gravidade, pela aceleração da gravidade. Então, nesse caso aqui, se a massa do corpo for de 5 kg, como a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, 5 vezes 10 vai dar um peso de 50 newtons. Ok? Pessoal, então tá aqui, ó, tem um corpozinho aqui, né, que ainda não encostou na mesa aqui. Existe uma força atuando sobre esse corpo. Essa força é a força peso, vertical de cima para baixo. Né? Aqui não existe força que a mesa está exercendo sobre a caixinha. Né? Mas quando eu colocar essa caixinha aqui sobre a mesa, eu vou ter, além da força peso que está atuando aqui de cima para baixo, que é massa vezes gravidade, eu vou ter a força que a mesa está exercendo na base da caixinha aqui, chamada de força normal, sempre perpendicular à superfície contável, ou seja, sempre forma ângulo de 90 graus aqui com a superfície. Então para baixo eu tenho a força peso e para cima eu tenho a força normal. Nesse caso, essas duas forças aqui não são ação e reação. Tá? Então nesse caso aqui, o peso pode sim anular a força normal. Então, peso e normal, nesse caso, onde a caixa está na horizontal, né, o peso anula a força normal. Como o peso é massa vezes gravidade, então a força normal também pode ser calculada com massa vezes gravidade. Resumindo, se a massa dessa caixinha for 5 kg e a gravidade for 10 metros por quadrado, o peso vai ser 5 vezes 10, 50 newtons. Então a força normal também será de 50 newtons e aqui elas podem se anular. Muito cuidado, se essa caixa tiver um plano inclinado, o peso está apontando para baixo. Né? Então, nesse caso, o peso não anula a força normal. Bom? E nesse caso aqui, a caixinha está empurrada contra a parede aqui, ó. Para baixo é a força peso, massa vezes gravidade. Mas a força normal não está anulando a força peso, porque a força peso está vertical, mas a normal está horizontal. Então nesse caso, e nesse caso aqui, peso e normal não se anulam. Vamos prestar atenção nesse caso aqui, onde a força peso se anula a força normal, tá? Então peso é massa vezes gravidade. Nesse caso aqui, quando a caixa está no horizontal, a normal também será massa vezes gravidade. Se o peso é 50 newtons, a normal também é 50 newtons. Não é ação e reação. Aqui no caso se anulam. Bom, pessoal, para se calcular a aceleração do corpo, você deve pegar a força e dividir pela massa, porque força é massa vezes aceleração. Então, se eu isolar a aceleração aqui do lado esquerdo, né, eu vou ter a aceleração igual a força dividida pela massa. Por exemplo, tem esse carinha aqui empurrando, fazendo uma força horizontal sobre essa caixa de 50 kg de massa. Vou desconsiderar o atrito aqui com a superfície, tá? Então, no caso aqui, a força que ele está aplicando é horizontal, de intensidade ou módulo 50 newtons, né? A caixa tem uma massa de 50 kg, e a resultante da força aqui, ela tem intensidade de 50 newtons, né? Direção horizontal e sentido da esquerda para a direita. Então está fazendo uma força de 50 newtons aqui, horizontal, da esquerda para a direita. Qual vai ser o valor da aceleração que essa caixa aqui vai adquirir com essa força de 50 newtons sobre essa massa de 50 kg? A aceleração é a força, 50, dividido pela massa, que é 50. 50 por 50 vai dar uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Bom, nesse segundo exemplo, eu tenho uma geladeira de 200 kg, aumentou a massa, né? Vamos supor que eu faça a força horizontal aqui, da esquerda para a direita, com intensidade de 50 newtons. Então, a somatória de força aqui, né, é de 50 newtons. Horizontal, da esquerda para a direita. Lembrando que a força peso está para baixo, a força normal está para cima, peso e normal se anulam, então não vou me preocupar nem com peso e nem com a normal, tá? Se for para calcular o peso dessa geladeira aqui, seria 200 kg vezes a gravidade 10, daria 2.000 newtons, né? 2.000 newtons para baixo, 2.000 newtons para cima, então peso e normal estão se anulando. Não vou me preocupar com a força peso aqui, tá bom? A resultante que está movimentando essa caixa aqui é essa resultante de 50 newtons, né? Da esquerda para a direita. Mas como que eu faço para calcular a aceleração dessa geladeira aqui? Vou pegar a força resultante, que é 50 newtons, dividir pela massa de 200 kg. 50 dividido por 200, você vai encontrar 0,25 metros por segundo. Então vai acelerar para a direita com uma aceleração de 0,25 metros por segundo ao quadrado. Uma aceleração menor do que no primeiro caso. Por quê? Porque eu aumentei a massa, né? Mantive a mesma força, 50 newtons, né? Então a aceleração ficou menor. Então, se aumentar a massa, manter a mesma força, a aceleração diminui o seu valor. Ela vai acelerar menos, né? Olha esse outro exemplo aqui, ó. Eu tenho uma caixa de 50 kg, né? Tem uma menina de 40 kg em cima da caixa. Se eu fazer uma força aqui horizontal da esquerda para a direita de 180 newtons, peso e normal se anulam, né? Então, o resultante da força aqui é horizontal, intensidade de 180 newtons da esquerda para a direita. Então, tá aqui a força resultante, 180 newtons da esquerda para a direita e horizontal. Para calcular a aceleração, pega a força, 180 newtons, e divido pela somatória das massas, né?
50 mais 40 vai dar uma somatória de 90 kg. Então, se eu pegar 180 newtons e dividir por 90, eu vou achar uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. A aceleração também é vetorial, então a aceleração aqui tem uma intensidade de 2 metros ao quadrado, né, direção horizontal, e a aceleração é da esquerda para a direita. Exemplo clássico aqui, ó, caixa sobre uma mesa sem atrito, então escorrega. Para baixo eu tenho a força-peso, superfície com a superfície da caixa aqui para cima normal, normal e peso se anulam, não é ação-reação. Essa caixa tem 5 kg, que é a caixa A, tem uma corda, tem uma tração, né, que está puxando a caixa aqui, então ela está amarrada numa caixa B de 5 kg. A única força que está puxando essa caixa para baixo é a força-peso, é o peso de B, né? Então quando essa caixa começar a descer aqui, se não tem atrito, a caixa vai ser arrastada, né? Vai ser arrastada da esquerda para a direita pela tração que tem aqui na corda. Bom, se a caixa B tem 5 kg, então nós sabemos que o peso da caixa B tem uma força puxando para baixo aqui de peso 5 vezes gravidade 10 metros por quadrado, vai ter um peso de 50 newtons, né? 5 vezes 10, um peso de 50 newtons. Esse peso de 50 newtons vai puxar tanto a caixa B como a caixa A. A caixa A tem 5 kg de massa, a caixa B também tem 5 kg de massa, né? Dá para calcular a aceleração. Então o peso aqui é 50 newtons. A somatória das massas da caixa A com a caixa B vai dar 10 kg, né? Então para eu calcular a aceleração, eu vou pegar o peso, né? O peso da caixa B, que é a única força que está puxando os dois blocos, né? É o peso de B, que está puxando o bloco A e o bloco B, né? Que deu 50 newtons. E dividir pela somatória da massa aqui, ó. Massa de A com massa de B deu 10 kg. Então, para achar a aceleração, eu pego a resultante aqui das forças, que é 50 newtons, divido pela massa, que é 10 kg. Então, a aceleração do conjunto todo vai ser de 5 metros por segundo quadrado. Então, essa caixa B vai descer com a aceleração de 5 metros por segundo quadrado, e essa caixa A vai ser arrastada para a direita com a aceleração também de 5 metros por segundo quadrado. Se for para calcular essa tração aqui, ó, nessa corda, eu vou pegar a caixa que está sendo arrastada. A caixa A está sendo arrastada. Eu vou pegar a massa da caixa A, que é 5 kg. Vezes a aceleração do conjunto todo, que é 5 metros por segundo quadrado. Então 5 vezes 5 vai dar uma tração no fio aqui de 25 newtons. Bom, plano inclinado, eu tenho aqui uma rampa, tem uma caixa na rampa aqui. Para baixo tem a força peso, né? Vertical de cima para baixo. Nesse caso aqui, o peso não anula com a normal, né? Bom, o anormal aqui sempre forma ângulo de 90 graus com a superfície, por isso que a normal aqui, ó, não está alinhada com a força peso. As forças que agem sobre o corpo apoiado sobre o plano inclinado são seu peso, vertical e para baixo, e a força normal, que é perpendicular à superfície de contato entre o bloco e o plano. Então, por isso que a normal aqui não está alinhada com a força peso, ela é perpendicular, então tem que formar 90 graus aqui com a superfície do plano inclinado. Bom, alfa é o ângulo de inclinação do plano, então esse ângulo aqui da rampa, né? Como P e N não têm a mesma direção, vamos decompor a força peso em duas parcelas. Decomposição da força peso, força vetorial, força em newtons, peso em newtons. A força peso nos dá duas componentes, uma perpendicular ao plano inclinado, que é essa aqui, ó, né, perpendicular ao plano inclinado, PY, e outra paralela ao plano inclinado, que é essa aqui, ó, PX, paralela ao plano inclinado. Então tá bem representado aqui, ó. Para cá é o PY, né, perpendicular à superfície, né? E para cá, perpendicular ao plano inclinado, né? E para cá é o PX, né? O PX aqui é paralelo à rampa, né? Pessoal, se eu soltar essa caixazinha aqui, né, ela deveria escorregar descendo a rampa aqui. Bom, a força peso está apontando para baixo, na vertical, mas quem está fazendo essa rampa escorregar aqui é o PX. E como que eu faço para calcular o PX? Bom, para decompor isso aqui, eu vou utilizar, né, as regrinhas de trigonometria, né? Seno do ângulo é PX sobre P, cosseno do ângulo é PX e PY sobre P. Isso aqui vem lá da trigonometria. Se eu multiplicar cruzado, PX é igual a P vezes seno do ângulo. Se eu multiplicar cruzado aqui, para calcular o PY, é o peso vezes o cosseno do ângulo, né? Peso é massa vezes gravidade. Não esquece não. Bom, mas para eu calcular a força que está fazendo essa caixa escorregar a rampa para baixo aqui, eu vou observar é o PX, né? Como que eu faço para calcular esse PX? PX é massa vezes gravidade vezes seno do ângulo. Massa vezes gravidade não é peso? PX é o quê? Peso vezes seno do ângulo. Então tem um exemplo aqui, ó. Vamos supor que essa caixa tem 40 kg de massa, e a gravidade seja 10 metros por segundo quadrado. Então, para calcular o PX, que é a força que vai fazer essa caixa escorregar aqui, eu vou pegar a massa da caixa, que é 40 kg, vou multiplicar pela gravidade, que é 10 metros por segundo quadrado, vezes o seno do ângulo, que no caso aqui é 60 graus. Se esse ângulo aqui for de 60 graus, né, no exemplo dado, se for um ângulo de 60 graus, seno de 60 graus é 0,5, é meio. Peso da caixa é 40 vezes 10, que dá 400 newtons. Então o PX é 400 vezes meio. 400 vezes meio vai dar 200 newtons. Então o peso da caixa é 400 newtons. Mas o PX, a força fazendo escorregar aqui, é de apenas 200 newtons. Então assim se calcula o valor de PX. Pessoal, força de contato, aqui no caso de força de atrito, né? Força de superfície. Atrito. Toda superfície possui rugosidade e aspereza. Uma força de atrito pode ser definida como uma resistência da superfície em movimento. É definido pela fórmula ou pela equação matemática. Força de atrito é igual a μ vezes n. Esse μ é o coeficiente de atrito que depende do tipo de superfície. Se a superfície é lisa ou se a superfície é muito rugosa, muito áspera. Tá? E n é a força normal. Lembra que quando o corpo está na horizontal, essa força normal é igual à força peso. Né? Então essa normal aqui basta pegar a massa vezes a gravidade. Isso quando o corpo estiver na horizontal. Bom, então nós temos aqui, ó, para baixo é a força peso, força da superfície aqui, para cima aqui é a força normal, nesse caso o peso e a normal estão se anulando, nesse caso aqui para se calcular a força normal eu uso a força peso, que é massa vezes gravidade, e o cara está puxando a caixa aqui, ó, para a direita, ele está fazendo uma força para a direita, força F, né? E aí ele está tentando arrastar essa caixa aqui no chão. Como tem rugosidade na superfície, entre a superfície e a caixa, então vou ter aqui aparecendo uma força de atrito. Força de atrito sempre é contrária ao movimento, então se o cara está puxando aqui a força para a direita, a força de atrito está para a esquerda, força horizontal para a direita, força de atrito horizontal para a esquerda. Para se calcular a intensidade da força de atrito, lembra, pega o coeficiente de atrito, que geralmente o exercício dá,
que é um valor numérico sem unidade, e multiplica pela normal. Normal, né, é igual a força peso, quando está na horizontal, então pega a massa vezes gravidade. Então, força está para cá, força de atrito está para lá. Né? Força está para a direita, que o cara está fazendo aqui, e a força de atrito está para a esquerda. Briga de força, né? De modo que se essa caixa aqui se mover com uma certa aceleração, eu vou ter uma briga de força, né? Força menos a força de atrito que está atrapalhando será igual a massa vezes a aceleração. Lembra? Força de atrito, dinâmica, que é a força de atrito de movimento, é igual a coeficiente de atrito dinâmico, que é o coeficiente de atrito de movimento, vezes a força normal, que aqui é igual a força peso quando a caixa está na horizontal. Então tem um exemplo aqui, ó. Essa caixazinha que está sobre a mesa, ela está sendo puxada aqui na horizontal para a direita com a intensidade de 7 newtons, um módulo de 7 newtons, né? Como a mesa tem uma certa rugosidade, vai aparecer uma força de atrito no sentido contrário do movimento. Então a força de atrito aqui, ó, ela também é horizontal, porém, né, no sentido aqui é da direita para a esquerda, no sentido contrário do movimento. Força peso está para baixo, normal está para cima, está no horizontal, então o peso é igual ao normal, e se anula. Né? Essa caixa tem 0,5 kg de massa e a gravidade aqui 10 metros por segundo quadrado. Suponha que essa caixa está sendo acelerada a 2 metros por segundo quadrado para a direita. Como que eu faço para calcular a força de atritozinha aqui? Ó? É uma briga de forças, né? Força de 7 newtons menos a força de atrito, que é a mesma direção, sentidos contrários. Se a caixa está acelerando, então aqui é massa vezes aceleração. Se ela não estivesse acelerando, tivesse movimento uniforme, a aceleração seria zero. Né? Então massa vezes zero daria zero. Então teria que força menos força de atrito seria igual a zero. Então força seria igual a força de atrito. Como aqui nós temos uma aceleração, então força menos força de atrito é igual a massa da caixa menos a aceleração. Tá bom? Então aqui eu tenho a força, né? 7 newtons menos a força de atrito é igual a massa da caixa, que é 0,5 kg, vezes a aceleração, que é 2 metros por segundo quadrado. Tá bom? Esse 7 positivo, ele passa para o lado da direita da equação com o sinal trocado. Mais 7 passa para cá menos 7. 0,5 vezes 2 dá 1. Né? Então menos força de atrito é igual a 1 menos 7. Que vai dar menos 6. Menos força de atrito é igual a menos 6. Multiplicando menos 1, a força de atrito vai ser de 6 newtons. Tá bom? Então a força de atrito, né, é igual a coeficiente de atrito vezes a normal, que nesse caso, quando a caixa está na horizontal, é igual a força peso. Né? Força de atrito é igual a coeficiente de atrito vezes a força peso. O normal aqui no caso, quando a caixa está horizontal. Se eu quiser calcular o coeficiente de atrito entre a mesa e a caixa, eu isolo, né, o coeficiente de atrito lá da esquerda da equação, passo o P, que é o peso, está multiplicando, passo dividindo, então o coeficiente de atrito será igual ao FAT, força de atrito, dividido pela força peso, no caso aqui que é igual a força normal. Né? Força de atrito é de 6 newtons, e a força peso aqui, pessoal, se a massa tem meio quilograma e a gravidade é 10, 0,5 vezes 10 vai dar um peso de 5 newtons. Uma força normal aqui de 5 newtons. Então 6 dividido por 5 vai dar 1,2, sem unidade. Então o coeficiente de atrito aqui é igual a 1,2. Esse coeficiente de atrito vai indicar se essa superfície é muito lisa ou se ela é muito áspera. Quanto maior o valor aqui, mais áspera é a superfície. Quanto menor o valor, mais lisa é a superfície.